Falou Sicoob, pensou Credipatos. Gravando agora com o professor Bruno, aqui do Unipam promovendo essa semana especial para a cafeicultura. Importante discussão, porque a gente sabe que a cafeicultura é a força aqui na nossa região do Alto Paranaíba, Noroeste Mineiro também. Qual que vai ser a programação, professor? Qual que foi o desenvolvimento aí dessa ideia, dessa iniciativa, tanto para os estudantes, como também para os produtores e empresários da região? Olha, Edson, bom dia, é um prazer receber vocês aqui. O evento, a Semana Nacional da Cafeicultura Moderna, ela foi idealizada com o Unipam, junto com o pessoal da Santinato e Santinato Cafés, objetivando levar conhecimento e informação para aluno, produtor rural, cafeicultor da nossa região. Hoje a gente tem a participação de mais de 600 inscritos, representando aí 6 estados da federação, mais de 50 municípios. A programação é bem ampla, a gente tem ciclo de palestras acontecendo desde ontem aqui no Unipam. Hoje a gente tem no Centro de Convenções, a gente tem mais 4 palestras acontecendo aqui hoje, abordando temas de mecanização, de custos, produção de mudas, e amanhã a gente encerra o evento com um dia de campo lá em Araxá, no campo experimental. A gente observa que também tem um formato de feira, exposições aqui de empresas do segmento da cafeicultura. Então é um importante momento de se conhecer novas técnicas, novas tecnologias, também se discutir a respeito da questão climática. A gente tem a questão também das geadas que estão vindo aí. O frio chegou, né? E assim, para acalorar o nosso evento, a gente conta com empresas parceiras, empresas patrocinadoras, que já atuam tanto no agronegócio, especificamente também no mercado de café, né? E elas estão aqui com estandes, trazendo informações para quem está participando do nosso evento. A gente sabe que o pessoal às vezes é pego de surpresa, né? Tá assistindo a gente agora, ainda dá tempo de participar, é só chegar aqui no Centro de Convenções do Unipam ou tem que fazer alguma inscrição? Qual que é o procedimento? Isso, as inscrições estão abertas no site do Unipam, mas quem quiser chegar, pode chegar aqui no próprio Centro de Convenções, que está sendo feita inscrições aqui no local. Não tem custo, a gente pede a doação voluntária de 1 quilo de alimento. Hoje, como eu falei, tem 4 palestras, e amanhã a gente encerra com um dia de campo lá em Araxá. Só para a gente reforçar aqui, o pessoal que está participando, os congressistas, também terão direito a certificado? Sim, os certificados são emitidos, vale hora de extensão para os alunos, que precisam contar com essas horas de extensão para poder formar o seu currículo, Sejam todos bem-vindos, estamos aguardando todo mundo aqui. Semana Nacional da Cafeicultura Moderna aqui em Patos de Minas. Moderna, quais seriam as novas inovações aí para esse mercado que é tão pujante aqui na nossa região? Olha, a cafeicultura do Cerrado é uma das mais modernas do mundo, Aqui que se originou ali os primeiros trabalhos em larga escala de irrigação, aqui no noroeste de Minas. Novas variedades vêm sendo plantadas, elas já foram plantadas também nos espaçamentos de renque mecanizado, que seria 4 por meio, 3,8 por meio, diferente da cafeicultura tradicional, lá das regiões mais tradicionais há 40 anos atrás. Então já é uma cafeicultura moderna em comparativo às outras regiões. E hoje, mais moderna ainda, por tudo isso que esses pesquisadores, esses consultores estão aqui fazendo de recomendações. Então, por exemplo, palestra do José Braz Matiello, mostrando como que é melhor recomendar, escolher uma variedade, com quais fatores se basear para estar pondo a melhor variedade possível relacionada a clima, doenças e etc. Teve uma palestra minha sobre nutrição, que a gente está conseguindo reduzir a bienalidade do café com estratégias de adubação, usando as mesmas quantidades de nutrientes, porém posicionando eles seguindo a curva de extração e composição química da planta, atribuindo o nutriente da forma que a planta está extraindo, pouco a pouco. Então isso a gente tem melhorado muito as produtividades. A palestra do Vitor, como que as melhores alternativas, como são as melhores alternativas para a gente estar utilizando os herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes, tanto em plantio quanto em lavouras adultas, que são muito diferentes. E orientar os agrônomos a chegarem na fazenda, inspecionarem o tipo de plantas daninhas que tem na região antes de recomendar, e não, use esse ou use aquele produto que vai dar certo. Então existe bastante divergência entre essas recomendações. Teve também palestra do professor Evandro Fagan, muito boa, sobre a relação do cafeiro com o clima tanto quente, que são as escaldaduras que ocorrem em áreas quentes, como lá no oeste da Bahia, aqui no Cerrado também algumas propriedades, e frias, como a gente está vivenciando hoje, bastante frio, e que o frio impacta nas plantas de café. Então são recomendações aí muito ligadas a alguns nutrientes, por exemplo, o magnésio,
ligadas também a nutrientes e outras enzimas na forma de estímulos para estimular a planta a driblar essas intempéries. Hoje nós vamos ter uma palestra inédita aí do Rodrigo Ticles sobre os custos de produção do período pós-pandêmico e atual conjuntura aí com essa guerra da Rússia, onde os custos estão muito elevados. Então, uma informação que ninguém tem, nem ele tinha na verdade, porque ele acabou de construir a palestra e me mostrou e está muito interessante. Vai ter uma palestra do meu professor de Jaboticabal, Roverson Pereira da Silva, só sobre colheita mecanizada e altas tecnologias de radares, de sensores, tudo que ele está estudando lá na universidade e pondo em prática em várias fazendas de café também. À tarde, uma palestra de irrigação do meu pai, Roberto Santinato, ele que auxiliou muito no desenvolvimento da irrigação no Brasil, né? Hoje já são 400 mil hectares. Ele teve o seu, não pioneirismo técnico de criar irrigação aqui, isso foi na década de 50, né? Mas o pioneirismo de estimular todos os produtores a fazer irrigação nas suas consultorias e também em outras áreas, expandindo a cafeicultura para noroeste de Minas, norte de Minas, oeste da Bahia e Goiás, áreas que antes você não podia ter irrigação de forma alguma. Então ele mesmo que vai fazer essa palestra, né? Ninguém melhor do que ele para falar de irrigação nesse país. E uma palestra do nosso amigo Alino Pereira Duarte sobre produção de mudas. Então, produção de mudas hoje, você tem diversos tipos de técnicas, tecnologias, substratos, a semente do café, né? Hoje algumas pessoas têm aí vendido mudas de recipientes grandes falando que vai produzir mais café. Realmente isso acontece na primeira safra. Mas o Alino já tem um trabalho aí de mais de 5 safras que mostra que o mudão produz bem no começo, mas depois ele perde para a muda de recipiente normal, né, de tamanhos convencionais, porque as raízes desse mudão ficam com aspecto de parecendo uma mandioca e as plantas tendem a sucumbir depois de 5, 6 safras. Então, são estratégias comerciais, né, de vender mudão porque é mais caro, mas na verdade você está tomando um prejuízo. Então, de modernidade, para esse ano temos isso e temos em Araxá. Amanhã, no dia de campo de Araxá, né, que é uma extensão da nossa semana, daqui de Patos nós vamos para Araxá, mostrar 18 das cultivares de café resistentes à seca, onde temos um experimento com 100% da irrigação, 50% da irrigação e de sequeiro, onde você vai poder ver lá em loco a relação da água com todas essas variedades e vai perceber através dos dados e também em loco o quão melhor são essas variedades resistentes à seca para estar expandindo a cafeicultura de sequeiro com essas novas variedades, driblando aí um dos piores problemas que tem na cafeicultura, que é a seca, que ocorreu 2 anos seguidos aí e destruiu as produtividades. De forma bem resumida aqui, a gente está vivendo agora um período frio e os cafeicultores estão com receio de uma nova geada para os próximos dias e principalmente com o início do inverno. Hoje já tem alguma tecnologia que ajuda a reduzir os impactos das geadas na cafeicultura? Não, infelizmente essa tecnologia não existe, né? A geada é um fenômeno muito superior, né? A gente presenciou ano passado. Eu mesmo fui atingido pela geada no meu sítio São João do Boa Vista e nós vemos que desce uma massa de ar muito fria ali, fica durante horas e a planta não tem a menor condição, principalmente nas áreas de baixadas, de sobreviver a uma geada. Quando você passa por uma declividade um pouco maior, uma topografia um pouco maior, você minimiza esses efeitos porque tem o escorrimento da massa fria para baixo. Agora as áreas da baixada não há o que ser feito, né? Então existem fazendas que vão ser atingidas pela geada e fazendas que não vão ser atingidas pela geada por questão topográfica, né? Não tem muito o que fazer não. Você tem prevenções, né? Você pode aumentar o teor de potássio nas células da planta, na tentativa de mudar o ponto de congelamento, mas isso você muda meio grau no máximo, não consegue tão bons resultados. A geada realmente é um grande problema. As áreas que não deram geada e são marginais a ela, né, perimetrais, embora não tenha queimado as folhas, que é o sintoma que a gente assusta, a florada depois ela não vingou, não apareceu na verdade, e a redução das produtividades foi bastante interessante. No nosso site tem um livro sobre geada que nós fizemos ano passado, 86 páginas lá, tem toda a descrição da geada, a história da geada, como foi a geada no ano de 2021, que atingiu cerca de 300 mil hectares no Brasil, tá?